Boa tarde, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Deus, do Senhor Jesus, esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje, em nosso momento devocional, nós vamos falar um pouquinho sobre vencendo o luto e as perdas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, verso de número 12, que nos diz assim. Eu vou pegar a parte B do verso número 11 e o 12, que nos diz assim. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, e tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amados irmãos, é um tempo onde nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e com ela buscar forças para vencer os nossos lutos, as nossas dificuldades e os nossos problemas. Quando nós falamos de luto e de perda, nós entendemos que é um assunto dos piores em nossa vida. É o momento onde nós ficamos fragilizados e precisamos muito de sabedoria e discernimento de Deus para vencer tudo isso. Meus queridos e amados, eu vejo que a dor ela está ligada ao luto. E é um processo onde nós temos que passar, é uma fase. Quando Jesus veio ao mundo, meus irmãos, Ele falou e nos ensinou tantas coisas. E quando Ele morreu, quando Ele padeceu pelos nossos pecados, Ele deixou para a gente um amigo, um consolador. Ele não nos deixou sozinho. Na palavra de Deus, em João, capítulo 14, no verso 16, vai nos dizer assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra, ela nos conforta nesses momentos de lutos da nossa vida. Jesus, então, Ele nos disse que nós teríamos um amigo, nós teríamos conosco um consolador que iria estar com a gente todos os dias da nossa vida. Mas muitas vezes, diante de uma dor, a gente esquece. Não porque se esquece, mas talvez a dor é tanta que a gente tende a ficar fraco na fé, então a gente tende a se esquecer por devidos momentos de que o Consolador, o Espírito Santo, está conosco. Na verdade, irmãos, a gente sempre acha na nossa vida que as nossas dores elas são as maiores e até mesmo é maior do que a do outro, né? E há uma grande dificuldade hoje, pois a sociedade ela nos cobra muito, dizendo que nós precisamos ser fortes, né? Mas o luto é necessário. O luto de uma perda, ele precisa ser vivido. Nós precisamos, então, viver o momento de luto e aprender com ele a superar.
não passar por cima como se fosse um trator. A perda, ela nos leva para algumas dimensões, algumas dificuldades emocionais, que é o choque, a sensação de perda. Muitas pessoas buscam suprir as dores acrescentando algo e muitas vezes não dá certo. Irmãos, as nossas perdas, elas muitas vezes elas nos tornam mais perseverantes e muitas vezes também elas nos trazem mais humildade para que nós venhamos aceitar os propósitos, os desígnios então de Deus, ou seja, o tempo de Deus, que cessou. Então a gente começa um processo de aceitação. Então você aceita o governo de Deus. Ou você vai ficar sempre tentando achar um culpado para suas perdas e muitas vezes fica com a fé balançada. Muitos até chegam a culpar então a Deus pelas suas dificuldades. Eu vejo também, irmãos, para quem perde, o quanto nós poderíamos continuar firmes, perseverantes, mesmo em meio à dor, fazer igual Paulo. Ele nos diz na palavra hoje que ele sabe viver, todos os momentos da sua vida. Ele sabe então tanto superar, tanto viver na abundância como também na escassez. E também, irmãos, olhar a perda de uma maneira que nós venhamos então a agradecer a Deus pelo tempo que os nossos entes queridos ficaram com a gente. Mas muitas pessoas não olham dessa maneira, Pela permissão de Deus da gente conhecer aquela pessoa, conhecer o ente querido, então muitas vezes pela dor a gente deixa de olhar dessa maneira e agradecer ainda a Deus. Senhor, obrigado porque essa pessoa viveu tantos anos comigo e hoje o tempo do Senhor chegou. Então é muito difícil para as pessoas ver dessa maneira. Irmãos, no luto, primeiro vem o choque, depois ficamos anestesiados com a perda e muito depois vem então e precisa vir, a parte da aceitação. Alguns passam também pelo processo do protesto, Então nós precisamos saber viver esse luto, mas sempre buscar de Deus superar. Amados, após viver esse luto, a dor, pensar nas saudades é um desmame nosso, não é verdade? Mas logo após precisamos trabalhar no nosso coração que o plano de Deus, os projetos de Deus, eles são maiores e melhores para todos nós. E Deus não nos deixou sozinhos. Assim diz João 14,16. Assim como o apóstolo Paulo nos diz, precisamos seguir a nossa caminhada após as nossas perdas. Uma vez, amados irmãos, eu ouvi alguém dizer que a morte é uma fila da qual todos nós estamos, uns mais à frente, outros mais atrás, e não cabe a nós saber a hora, mas
nós precisamos ter em mente que nesse mundo nós somos peregrinos, passageiros, e que cabe somente a Deus o nosso tempo. Mas precisamos buscar de Deus aceitação e aceitar o governo dele nas nossas vidas. Lembrando a você e a mim que é Jesus que nos fortalece para poder vencer os nossos lutos em Cristo. E muitas vezes as nossas perdas, ela não é só, de pessoas, de entes queridos, mas a gente sempre tem perdido algo na nossa vida. E eu vejo as nossas perdas como se muitas vezes a gente não buscar aceitar o propósito de Deus, mas algumas pessoas sempre vivem atrás de colocar alguém como culpado, e isso não é bom. Então, nesta tarde, que Deus possa te abençoar a sua vida e trazer o bálsamo do Senhor, o consolo do Senhor, para que, se você perdeu alguém, Deus possa te consolar e Deus possa te dar força para continuar a caminhada. Quero orar com você. Deus Santo, Deus amado, Deus bendito, Senhor, falar de luto, ó Pai, é falar de dor. E nesse momento, Pai, as pessoas que estão enlutadas, ó Pai, ou talvez aquelas que a gente conhece que estão enlutadas, eu peço ao Senhor, Deus, que visite e que traga o refrigério, o bálsamo do Senhor para essas vidas. Senhor, traga o teu conforto. E também, Senhor, pedimos ao Senhor a cura, Pai, para esse coronavírus. Pedimos ao Senhor também, Deus, para visitar as pessoas que estão enfermadas nos hospitais, não só com o coronavírus, Pai, mas talvez com outras doenças. Talvez, ó Deus, muitas pessoas têm vivido a triste realidade de não ter uma doença física, mas talvez ela seja espiritual. Peço o governo do Senhor, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Amém.